Salve galera, beleza? Você está na Maré da História e a gente vai continuar nossos estudos sobre Casagrande e Senzala de Gilberto Freire. E agora ele está no penúltimo capítulo, tratando o escravo negro na vida sexual da família brasileira. Então deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal, que isso é muito importante, beleza? Tamo junto, vamos direto ao vídeo, sem enrolação. Bom, é muito importante que você veja pelo menos o vídeo de introdução e o primeiro capítulo de características gerais. Porém, é mais importante ainda que você assista toda a série para compreender os pormenores das questões apresentadas aqui pelo Gilberto Freire. E como eu tinha dito nos vídeos anteriores, embora o termo democracia racial, da qual essa obra está associada, né, esse termo ele não aparece aqui, né, no Casagrande e Senzala. Mas a gente pode achar alguns indicativos disso aí. Como começa esse capítulo? Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, há muita gente de genipapo ou mancha mongólica pelo Brasil. A sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena e do negro. Então até é central do Gilberto aqui da questão da miscigenação, né? E nesse vídeo a gente vai tentar debater, a partir da obra do Freire, a questão da etnologia do negro no Brasil, ou seja, as questões ligadas ao, entre aspas, raça, e também algumas questões relativas à sexualidade. Nos outros vídeos a gente pode comentar sobre a linguagem, sobre a alimentação, etc, etc, tá? A influência direta, vaga ou remota do africano, tá bom? Então a gente vai ver a influência direta, vaga ou remota desse africano. Outro contexto que é muito importante, né, trazer aqui para a obra, como eu disse no vídeo de introdução, é a influência do Freud, né, na obra do Gilberto Freire. E a questão do Édipo, né? Não vou explicar aqui o Édipo em detalhes, mas é basicamente a ideia de que é a primeira relação amorosa das crianças com os pais ou com aqueles que têm os cuidados iniciais da vida, e que isso tem uma carga emocional muito grande na vida das pessoas, resumidamente. A ama de leite negra, muito do pendor sexual que se nota pelas mulheres de cor no filho da família dos pais escravocratas, brancos criados por amas negras. Então aquela coisa, né, do Freud falar que a sexualidade infantil, e aqui não estamos falando de sexo, mas de sexualidade, ou seja, de manifestações do desejo, inicia com a amamentação da criança pela mãe, né? Então é o primeiro contato ali de natureza que o Freud considera sexual. E aqui no caso do Brasil, muitas crianças, filhos de senhores do engenho, são amamentadas por negras, né? E aqui o Freire destaca a importância disso na psicologia do sujeito da Casa Grande, beleza? E uma coisa que ele vai, então, primeiro colocar aqui como nota importante, é que quando a gente fala do negro do Brasil, a gente tem que se perguntar de qual negro, né? É o negro da África do Sul, do Marrocos, do Egito, do Sudão, da Nigéria, da costa ocidental, oriental? Qual, né? Então ele vai fazer alguns comentários sobre a etnologia. Nada mais anticientífico do que falar-se de inferioridade do negro africano em relação ao ameríndio, sem discriminar-se antes que o ameríndio, sem distinguir-se que o negro Então, desculpa essa leitura mal feita aqui, gente, mas é assim, sem distinguir que negro, né? Se é banto, se é negro sudonense, do que negro que a gente está falando? Então, essa é a pergunta primordial para se fazer, né? E ele vai trazer alguns esclarecimentos, algumas elucidações a respeito dessa questão um pouco mais para frente. Em termos modernos de psicologia, essa diferença seria expressar
expressa atribuindo-se ao ameríndio a qualidade de introvertido e ao negro a qualidade de extrovertido. Eu não vou entrar nessa questão, mas ele debate aqui a questão da introversão do indígena e a extroversão do africano e como isso foi interpretado ao longo das análises científicas. E que ele vai utilizar, deixa claro aqui, o critério histórico-cultural. Muito interessante essa importância que o Freire dá ainda nos anos 30 e essa contribuição enorme para o pensamento social brasileiro, sobre o método das ciências sociais, né, para não se misturar com a psicologia, com a biologia. Está falando, estou fazendo sociologia, estou fazendo história social. Mostra-nos ter havido, da parte do ameríndio, incapacidade antissocial e técnica que psíquica ou biológica. Então, a questão que se coloca assim, né, vamos resumir, que o negro era mais propício ao trabalho do que o ameríndio. E ele está dizendo que essas questões são de natureza, como a maioria das coisas que ele vai defender aqui, social, e não puramente biológica ou psíquica. Mas eu não vou poder me alongar muito aqui nessa questão, né? Ele vai fazer alguns comentários sobre o regime alimentar do negro, que ele vai aprofundar mais para frente, então eu não vou também me alongar aqui. E a questão da cor, né, da melanina e o tipo do negro do Congo, que aí é só lendo o livro para você pegar os pormenores, né? Por exemplo, o negro retinto do Congo, cujo meio físico pouco difere das condições do interior de Bornoé ou da Amazonas. Entretanto, os nativos dessas regiões são de um amarelo pálido ou de cor de canela. Pode-se concluir, segundo este antropólogo, que ele cita ali um pouco acima, que a pigmentação surgiu espontaneamente, independente da ação do meio, em períodos de variabilidade, e que os indivíduos de pigmento escuro mais aptos para resistir a condições tropicais que outros. B. Ou, por outro lado, que a pigmentação representa adaptação ao meio, tendo resultado de longa influência deste sobre o homem. E ele vai fazer algumas questões sobre essas adaptações com o meio, né, cara? E vai criticar muito da antropologia do seu tempo, que dá muita atenção ao meio e que dá muita atenção à biologia e que esquece dos fatores culturais, sociais, né? E aí ele vai correr muito nesse capítulo ao Franz Boas, que é um antropólogo que até hoje, quando eu fui fazer umas aulas de arqueologia, se lia muito assim na antropologia, e eu tenho que ler com mais calma. E a gente vê muito aqui a crítica a Aurina Rodrigues, né? Que era um higienista brasileiro, que considerava o negro como inferior, e ele vai fazer muitas críticas a isso. E vai sempre voltar ao tema da antropologia como importante para analisar. E não só a antropologia biológica, ele deixa muito claro isso, mas a antropologia cultural. O depoimento dos antropólogos revela-nos que no negro traços de capacidade mental em nada inferior às outras raças. Então ele vai argumentar mais sobre isso, principalmente utilizando o Franz Boas. Não se negam diferenças mentais entre brancos e negros, entretanto, né? Estou acrescentando. Mas até que ponto essas diferenças representam aptidões inatas ou especializações devido ao ambiente ou às circunstâncias econômicas, culturais, é um problema dificílimo de apurar. Mas ele vai entender a ideia de que essas questões são muito mais culturais e sociais do que biológicas e de simples adaptação ao meio. Em muitos pontos se cruzam sentidos difíceis de separar a hereditariedade do meio. Em novo meio físico sob ação biopsíquica. Franz Boas, ele considera o fenômeno de diferenças mentais entre grupos humanos mais do ponto de vista da história cultural e do ambiente de cada um do que a hereditariedade e o meio puramente. Desculpa a leitura aqui, porque a letra é bem pequenininha, gente, e a forma de escrita do Freire não é tão simples, mas ele está dizendo que ele vai trazer mais para esse lado da história cultural, tá?
No caso dos africanos vindos ao Brasil, dos princípios do século XVI ao século XIX, devemos procurar surpreender nos principais estoques de imigração não só um grau como momentos de cultura que nos comunicam. Não só o grau como o momento da cultura que nos comunicam. Então ele vai agora trazer algumas considerações sobre esses negros que vieram para cá, né? Os malês, por exemplo, da etnia banto, as peças do Guiné, da costa. E ele vai falar os que foram para a Bahia, os que foram para o Sul, em qual momento. É muito complicado falar disso aqui, né? Eu levaria muito tempo, então eu não vou poder me alongar a respeito das questões da etnia, mas talvez algumas considerações. Ora, os Ardas ou Ardras eram Jeje ou dalmetanos. Então, para quem conhece a história da África, aqueles que vieram escravizados pelo reino de Daomé, né? Do antigo reino de Arda, os Minas, aqui chamados então de Nagô. Os que é dalmetano lá na África, que é chamado de Jeje. Os Minas, aqui lá da África, são chamados de Nagô. Os Angolas, apenas de Banto, que é um grupo macrolinguístico maior que está incluído os Iorubás, né? Também nesse grupo. Os do Guiné, do Cabo, Serra Leoa, principalmente as mulheres, daí serem as preferidas para os serviços domésticos, para o trabalho nas casas grandes. Então ele consegue também diferenciar a função social de cada etnia que se adaptava melhor a tal tipo de trabalho aqui, né? Ele vai fazer algumas considerações sobre a distribuição deles aqui no Brasil. Então, os primeiros a chegar são bantos, depois chegam os dalmetanos e outras etnias, e por fim, creio, se eu não me falha a memória, os iorubás. Então, a tradição nos terreiros, por exemplo, de candomblé, está mais ligada à tradição iorubá, porque são os que vieram mais recentemente. E aí os bantos vieram para São Paulo, foi bastante iorubá para Bahia, né? E a questão da língua, que eu vou comentar no próximo vídeo. E a crítica que começa é o Nina Rodrigues, né? Que é um antropólogo brasileiro, mas bem problemático, bem racista e higienista. Língua banto, quimbanto, como Nagô ou Iorubá, Jeje, Ayuçá. Então ele comenta aqui também sobre os fulas, que vindos do Senegal, né? Da Senegâmbia, da Guiné Portuguesa. Ele usa o trabalho do Nina Rodrigues, mas aí ele faz alguns comentários falando que o Nina Rodrigues foi legal, porque ele identificou isso, aquilo, mas esse comentário dele aqui é totalmente anticientífico ou desatualizado. Os Ayuçá, estoques de que também houve larga importância para o Brasil, de influência berbere, que são aqueles povos do norte da África, ali onde hoje é o Marrocos, né? Os mandingas, os iorubás, os angolas, e a influência muçulmana nesses povos, né? Aqui, por exemplo, muitos iorubás convertidos ao Islã vão ser chamados de malês, né? Tão famosos ali na revolta dos malês. E isso, como isso interfere, por exemplo, no traje daquelas baianas, ou mesmo nos trajes das religiões africanas. A questão, então ele coloca aqui, não é só uma questão de raça pura e simplesmente, né, de meio, de clima, mas, por exemplo, uma coisa interessante para identificar a etnia é o cabelo, né? Ele vai fazer algumas considerações aqui, a diferença dos cabelos e qual que é a importância de se diferenciar a antropologia cultural da antropologia física, né? Menos as diferenças da antropologia física que as da antropologia cultural e da história social africana. Então é mais importante para os Freire olhar para a questão histórico-cultural do que propriamente biológica, né? Ele vai fazer um comentário aqui, por exemplo, que não vou citar todos, mas esse aqui é interessante. O professor Oliveira Viana, o maior místico do arianismo que ainda surgiu entre nós,
menos coerente dos cientistas maranhenses, escreveu num de seus brilhantes trabalhos, abre aspas, os próprios negros americanos, muitos superiores, aliás, aos nossos, em virtude de seleção imposta pela contingência da luta com adversários temíveis, como é o anglo-saxão. E ele vai falar como que esses comentários da ciência brasileira até então são meio desconexos, né? E essa ideia também que ele já desconstruiu no capítulo anterior sobre a elite brasileira e portuguesa ser uma espécie branca, que não é bem por aí, né? A mais miscigenada dos tipos brancos. Ele vai fazer alguns comentários sobre os africanos então dos Estados Unidos e comparar e mostrar que o comentário do Oliveira Viana estava totalmente desconexo. Negra e a falta da mulher branca, então a relação, né, que a gente já comentou nos vídeos anteriores da colonização desde o começo pela falta de mulher branca, e agora esse homem patriarca que já tinha tendências com a mulher moura, muçulmana lá em Portugal, com a indígena no Brasil uns 50, 100 anos, quando chega em maior quantidade essas mulheres negras para trabalhar nas questões domésticas, como que ele vai ter uma preferência sexual por elas. A gente vai fazer alguns comentários aqui, se der tempo, sobre a questão da sexualidade e da promiscuidade dentro das casas grandes. E como que isso culminou no concuminato, né, que é ter a amante, ó. É de supor menos por casamento do que por união irregulares de brancos com negras, muitas vezes suas escravas. Isso tem a ver, ele diz, até pela facilidade que as leis portuguesas davam para isso, né? Leis portuguesas e brasileiras, que facilitavam a questão dos filhos ilegítimos, só faziam favorecer essa tendência para o concubinato, para ligações efêmeras, né? De visitas na madrugada, como diz o Gilberto Freire. Vieram-lhes da África as donas de casa para seus colonos sem mulher branca, técnicos para as minas, ferreiros, negros entendidos de criação de gado e de indústria pastoril, comerciantes de panos e sabão, mestres, sacerdotes e tiradores de reza maometana. Então ele vai comentar sobre todos os tipos da divisão geográfica e étnica da África, né? O Banto, os do Congo, os do Sudão do Oriente, do Ocidente, muito complexo para colocar aqui. Vai comentar também sobre os malês, né, que são esses iorubás convertidos ao Islã, e como isso influenciou muito na nossa religiosidade também. O catolicismo no Brasil haveria de impregnar-se dessa influência maometana, como se impregnou do animismo e do fetichismo dos indígenas e dos negros menos cultos. Traços de uma influência maometana nos papéis de oração para livrar o corpo da morte e a casa de ladrões, por exemplo, né? Ele comenta uma coisa muito interessante aqui de alguns negros que conseguiram, inclusive, a partir da Bahia, retornarem à África, né? Depois da escravidão. A questão, então ele volta à questão do Édipo, dos peitos gordos, em pé, parecendo querer pular das rendas do cabeção das mulheres negras, essa imagem que ele traz, e como isso seduzia muito o homem branco aqui na colônia. E mais algumas considerações sobre as características físicas, né? E a importância da antropologia cultural para compreender esses processos, né? Nos parece de importância fundamental para o estudo da influência africana sobre a cultura, o caráter e a eugenia do brasileiro. Sentimos-nos agora mais à vontade para esforços de procurar surpreender aspectos mais íntimos dessa influência sobre o brasileiro, né? E sobre o Brasil de modo geral. Bom, já está dando 20 minutos, eu vou ficando por aqui, e no próximo vídeo a gente faz alguns comentários sobre a sexualidade do negro nesse processo e ver o que dá para fazer, falar da língua, quem sabe depois, da alimentação e etc. Então é isso. Você ficou esse vídeo até o final? Deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal e tamo junto.
É nóis, rapaziada, bons estudos. E é isso, a ideia é ir com calma aqui na medida do possível. Aquele abraço.